Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Aline. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês para mais um domingo de Nova Kids. E já vá ficando de pé e cante e dance com a gente! Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso. Mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Do seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir. Não dá. Me cerca com amor e vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E depois dos meninos, somos nós meninas que vamos fazer uma declaração muito bonita. Então vamos lá, no 3, começando com a gente, meninos. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Que declaração incrível, Nova Kids! E permaneça em pé, pois nós vamos cantar e dançar ao nosso Senhor. Conheci a história de um menininho que tinha em suas mãos
Jesus, o milagre acontece. Jesus é bom, é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho, Jesus pode fazer muito mais. Jesus é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho, Jesus pode fazer muito mais. Conheci a história de um menininho que tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Tinha muita gente para alimentar, só aquele pouquinho não ia dar. Jesus naquele instante fez a multiplicação, e aquele pouquinho alimentou a multidão. 5 mais 2 é igual a 7. Nas mãos de Jesus o milagre acontece. Jesus é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho, Jesus pode fazer muito mais. Jesus é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho, Jesus pode fazer muito mais. E agora, Nova Kids, você pode sentar porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Qual é a História? É isso mesmo, Nova Kids. Chegou o grande dia que nós vamos brincar de Qual é a História. E hoje nós vamos ter um convidado especial que tá aqui, o Christian. Tudo bem, Christian? Sim. Preparado para a brincadeira? Sim. Muito bem. A brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Na sua tela, Nova Kids, nós vamos mostrar imagens que são histórias bíblicas que você já ouviu no Nova Kids. Elas vão estar vedadas e vão aparecer aos poucos. E a missão do Christian e sua será descobrir qual é a história da imagem. Então vamos lá. Christian, preparado? Vamos para a primeira imagem. Vamos lá, abrindo aos poucos. Já consegue dizer qual é a história, Christian? Ainda não, né? Tá difícil, né? Vamos lá, mais um pouco, vamos lá. Você vai conseguir. Abrindo só mais um pouco. Opa, já dá pra ver um menino ali, Christian. E aí, você já sabe qual é? Ainda não? Vamos lá, abrir mais um pouco. Você aí, Nova Kids, já sabe qual é? E agora? Ainda não. Vamos lá, mais uma. Isso, vamos lá. Você aí de casa já sabe, já vai respondendo aí pra quem tá perto de você. Abrindo mais um pouco. E agora? Já sabe, Christian? Ainda não. Ainda não? Vamos lá então, pode abrir mais. Mais um pouco, mais uma só. E agora? Quer chutar? Sabe qual é a resposta? Ainda não, mas eu vou chutar. Pode chutar. Tô pensando. Vamos lá. Pode abrir mais uma. E agora? Já sabe? A multiplicação. Multiplicação dos... Pães e peixes. Muito bem, Christian, está certa a resposta. Multiplicação dos pães e peixes. Agora vamos lá para a segunda. Preste atenção, Christian. Você de casa também, Nova Kids, preste atenção na imagem, tá bom? Vamos lá então, próxima imagem, pode abrir. Eita, tá difícil, essa aí tá um pouco difícil, né? Vamos abrir mais um pouco. Um homem, parece que ele tá ali em cima da árvore. Já sabe? Sim. Qual é? A história de Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu? Vamos ver se é a história de Zaqueu. Pode abrir a imagem? Vamos lá, vamos ver. Está correta, Christian. A história de Zaqueu. Parabéns. Nova Kids, se você também, assim como o Christian, disse Zaqueu, está correta. Parabéns. Vamos lá, próxima imagem aqui do Christian. Vamos lá. Pode abrir. Isso. Tá um pouco difícil ali, né? Pode abrir mais um pouco. Já sabe, Christian? Ainda não, né? Vamos lá. E você, Nova Kids? Já conseguiria acertar? Pode abrir mais. Vamos lá. Pode abrir mais um pouco. Mais uma. E agora? Será, Christian?
Já sabe? Não? Vamos lá, vamos abrir mais um pouco. Essa aí tá um pouco difícil mesmo. Opa, tô vendo um homem ali. E agora? Não? Vamos abrir mais uma. Opa, um rapaz chegando ali para um homem. E agora, Christian, já sabe? Ainda não. Não? Nem tem noção nem de nada? Vamos lá, mais uma então. E agora? Não sabe? Não sei. Não quer chutar? Vou ver se eu chuto. Qual é o seu chute? Vamos lá. Se você não souber, não tem problema. Não sabe? Não. Não? Nova Kids, essa história é a do filho pródigo. Então você que está em casa, que falou filho pródigo, você está correto. Dessa vez o Christian não conseguiu responder, mas não se preocupe, a nossa brincadeira ainda não acabou. Nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Qual é a História? Nova Kids já vai ficando de pé porque nós vamos agora cantar e dançar com muita energia e alegria. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Agora, Nova Kids, você pode sentar porque chegou a segunda parte da nossa brincadeira de hoje. E voltamos com a nossa brincadeira Qual é a História? E aqui com a gente está o Christian, mais uma vez para a nossa segunda parte. Então vamos lá, Christian, preparado, né, para a segunda parte? Sim. Vamos lá, próxima imagem então pro Christian. Pode abrir. Eita, essa tá difícil, hein, Christian? Vamos lá, ver mais um pouco, pode abrir mais um pouco. Opa, mais uma. Vamos abrir só mais um pouco, que eu acho que o Christian ainda não sabe. Opa. E aí, Christian? Já sabe qual é? A crucificação de Jesus. Crucificação de Jesus, Christian. Você tem certeza disso? Sim. Vamos lá ver então se é a crucificação de Jesus. Você está certo, parabéns, Christian. E você aí de casa, criança que falou crucificação, meus parabéns, está correto. Vamos agora à próxima imagem, vamos lá, pode abrir. Essa está um pouco difícil, né, Christian? Vamos lá, abrir mais um pouco. Vamos lá, mais uma. Opa.
Tem ali pessoas olhando para cima, né? Pode abrir mais um pouco. Tem ideia já, Christian? Não? Não. Vamos lá. Vamos abrir mais um pouco. Mais uma. Pessoas olhando ali pra cima, né? Já sabe qual é a resposta? Não. Não? Vamos lá. Pode abrir mais uma. Mais uma. E agora? A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro será? Está correto. Parabéns, parabéns. Se você aí de casa também deu a mesma resposta que o Christian, você está certo. Agora, Christian, se prepare porque nós vamos para a nossa última imagem de hoje. Então, preste atenção. Vamos lá. Pode abrir. Vamos lá, abre mais um pouco. Essa tá um pouco difícil. Vamos lá. Abre mais um pouco. Já sabe, Christian? Não. Não? As pessoas reunidas estão olhando para o céu. E agora? Não, vamos abrir mais um pouco. Parece que alguém está sendo levado. Já sabe? Sim, Jesus indo para o céu. Jesus indo para o céu está correto. Olha lá, parabéns à ascensão de Jesus Cristo. Parabéns, Christian. Parabéns você, Nova Kids, que se dediquem a assistir as histórias, fazer a meditação, memorizar os seus versículos e que acertaram as imagens de hoje aqui referente às histórias bíblicas. Você está de parabéns. Parabéns, parabéns, Christian. Parabéns você, Nova Kids de casa, que acertou as imagens referentes às histórias bíblicas. É isso aí, continue assim com o Christian, assistindo as histórias, fazendo a meditação e memorizando os versículos, porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com outro Qual é a História. E obrigado, Christian, pela participação aqui da nossa brincadeira. Vamos dar tchau para as crianças? Tchau. Agora, Nova Kids, sentados mesmo, nós vamos cantar sobre boas maneiras. Obrigado, por favor, com licença, sim senhor, sempre as ordens, me perdoe, sinto muito, Deus te abençoe, volte sempre, que prazer, fique à vontade, é bom te ver, conte comigo. Posso ajudar, não se preocupe, vamos orar. O respeito que eu tenho por você, certamente você terá por mim. Boas maneiras a gente deve ter, foi Jesus que ensinou assim. Obrigado, por favor, com licença, sim senhor, sempre as ordens, me perdoe, sinto muito, Deus te abençoe, volte sempre, que prazer, fique à vontade, é bom te ver, conte comigo, posso ajudar, não se preocupe, vamos orar. O respeito que eu tenho por você, certamente você terá por mim. Boas maneiras a gente deve ter, foi Jesus que ensinou assim. Foi Jesus que ensinou assim. Foi Jesus que ensinou assim. Que domingo incrível, Nova Kids! Chegou um momento muito especial, nós vamos falar com Deus, então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado por ter me dado uma igreja por ter me dado uma igreja que me ensina sobre a verdade da Tua Palavra. que me ensina sobre a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém.
E esse foi o nosso Momento Alegria de hoje. Ei, mas não saia daí não, porque agora vai chegar a nossa História Bíblica. Olá, Nova Kids! Como é bom ter você aqui conosco. E para a gente começar a nossa História Bíblica de hoje, que está fantástica, eu preciso que você me ajude a lembrar nossas 3 regras. A primeira é você sentar educadamente aí onde você está. Então aí no seu sofá, na sua cadeira, no seu quarto, fique sentado. Não fique deitado, senão você vai querer dormir. Sente de uma forma comportada e bem educado, tá bom? A nossa segunda regra é você prestar muita atenção em tudo que vai acontecer aqui na nossa história. Então peça de todo mundo que está na sua casa para ninguém ficar passando, chamando. O seu foco, tem que ser aqui na nossa história. E a nossa terceira regra é você fazer silêncio. Então chame todo mundo aí, peça para todo mundo fazer silêncio, desligar o telefone, desligar a música e preste muita atenção, porque a nossa história vai começar agora. E como eu sei que você é uma criança muito inteligente, você lembra de tudo que a gente viu na semana passada, não é verdade? A gente viu o quê? A gente viu que Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma missão para mim e para você. Ele disse: vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixou essa missão para que eu e você cumpríssemos. E além disso, na história da semana passada, a gente viu que para nos ajudar nessa missão, Jesus e Deus mandaram para a gente o nosso Espírito Santo para morar no nosso coração, para nos ajudar nessa missão. E também na história da semana passada, a gente viu que um apóstolo, aquele que cortou a orelha de um soldado, ele fez uma pregação. Pedro, ele evangelizou 3.000 pessoas em uma só pregação. E é nesse contexto que nossa história de hoje começa. A Bíblia diz, lá em Atos 4:32, que dessa multidão dos que creram, todos viviam uma só mente e um só coração. Ninguém considerava sua coisa alguma. Aqui, Deus está nos mostrando que a igreja, bem no começo, era uma igreja, unida. Faça aí comigo, uma igreja unida e muito generosa. Mas aí você me pergunta, tio, o que é uma igreja generosa? Generosidade, a gente entende na Bíblia, que é quando você dá voluntariamente, com alegria, algo sem pedir nada em troca. É quando você vê um amigo seu com fome, passando necessidade, você vai lá e ajuda ele sem ficar pedindo nada em troca. E aqui na Bíblia, ela nos dá um exemplo muito claro de alguém que foi muito generoso. O nome dele, era José. José era um levita lá da cidade de Chipre. E ele também, a Bíblia diz que ele era um homem muito honesto, muito correto. E ele decidiu, por vontade própria, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir dele, ele decidiu que ia ser generoso. Por isso, ele vendeu todos os seus campos, vendeu tudo que ele tinha e arrecadou, uma quantia em dinheiro. E todo mundo que tinha algo para dividir com a igreja, dividir com os apóstolos, eles levavam lá para os apóstolos, esse aqui é o nosso Pedro. Eles levavam para a presença dos apóstolos, porque os apóstolos eram responsáveis para dividir de acordo com a necessidade de cada um. Aqui, na igreja, a Bíblia diz que lá, de tão generosos que eles eram, ninguém passava necessidade. Já pensou? Lá não tinha ninguém que passava fome, ninguém ficava sem casa para morar, todo mundo se ajudava, porque era uma igreja generosa. E José, ele deu esse grande exemplo de generosidade. Ele pegou tudo que ele conseguiu e levou para os apóstolos. Quando ele fez isso, toda a igreja viu aquele ato de generosidade e se animaram com ele. Eles ficaram felizes com o que José tinha feito. E ele foi bem visto ali naquela igreja. Mas essa não foi a intenção de José. Ele fez aquilo de coração. Ele fez aquilo para ser generoso. Ele não fez aquilo para aparecer. Simplesmente aconteceu. Só que a Bíblia, nessa mesma história de José, nos conta que um casal, quando ele viu o que aconteceu com José, eles tomaram uma decisão diferente do que José tinha feito. Esse casal era Ananias e Safira. Olha aqui os dois. A Bíblia diz que Ananias e Safira, quando eles viram o que aconteceu com José, eles combinaram entre si.
você viu o que aconteceu com aquele José? Eu não aceito isso, eu também quero que as pessoas olhem para mim e digam que eu sou generoso. Então, ele combinou com a sua esposa Safira de que eles também iam vender os seus terrenos, as suas terras, para que as pessoas olhassem para eles e dissessem que eles também são generosos. Mas isso não é generosidade. Quando você, que decide ajudar alguém, sua mãe, a lavar a louça, e você vai lá, sem ela pedir, ajuda ela a lavar a louça, mas depois você fala, agora mãe, a senhora está me devendo uma bicicleta. Isso não é generosidade. Você está fazendo algo pensando em receber algo em troca. E era a mesma coisa que esse casal queria fazer. Eles queriam receber aplausos, queria que as pessoas elogiassem ele. E isso não era generosidade. Eles estavam agindo por orgulho. Então, eles combinaram. Eles venderam os campos que eles tinham. E eles também conseguiram, uma quantia em dinheiro. Então, como eles tinham combinado, Ananias pegou esse dinheiro e também levou para os apóstolos, levou lá para Pedro, entregou para eles. Só que, quando ele chegou lá, antes de ele ter chegado lá, ele combinou com a sua esposa de que tudo que eles tinham conseguido, eles iam pegar uma parte e guardar para si. Eles não iam dar tudo. Mas quando ele chegou lá, ele disse, aqui está, nós vendemos o nosso campo, nossas terras, e esse é todo o dinheiro que nós conseguimos. Era verdade isso? Não. Aqui, Ananias estava mentindo. E a mentira é algo que Deus detesta. Aqui a gente viu que a nossa igreja, a igreja no começo era uma igreja unida. E a mentira atrapalha essa união. Por exemplo, pense, se eu mentisse para você, você iria confiar em mim na próxima vez? Não, né? Ia ser difícil confiar em mim, porque a mentira atrapalha nessa união. E aqui, Ananias, ele estava mentindo, mas não era uma mentira que ele estava dizendo para Pedro. Aqui, a mentira de Ananias, ele estava tentando mentir para Deus. E é impossível você enganar a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o seu coração, ele sabe tudo o que aconteceu. Então, Deus, como sabia de tudo o que estava acontecendo, através do Espírito Santo, ele falou para Pedro, revelou para Pedro que aquilo era mentira. E Pedro, quando ele percebeu isso, ele perguntou, Ananias, esse é todo o dinheiro que você conseguiu com a venda do campo? Ananias, ele respondeu, sim, tudo que eu consegui está aqui. É esse o dinheiro todo. Pedro, quando ele viu que Ananias continuou com a sua mentira, ele respondeu, que loucura, Ananias! Que loucura você está fazendo? Você não está tentando enganar a mim ou a nenhum outro. Você está tentando enganar a Deus, é o Espírito Santo. Isso é loucura. Quando Ananias ouviu isso e Pedro terminou de dizer, a Bíblia fala que Ananias caiu morto, ali mesmo, na frente de todo mundo, sem ninguém ter tocado nele, porque foi Deus quem o matou. Isso causou grande temor entre todo mundo que estava ali vendo. As pessoas começaram a perceber e viram claramente que Deus não tolera o pecado e que Deus odeia a mentira. E odeia tanto a mentira que na Bíblia, Deus deixa isso bem claro para a gente. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 17, diz assim, existem 6 coisas que o Senhor detesta e 7 que ele abomina. E uma delas é a língua mentirosa. Deus, ele queria deixar bem claro para a igreja e para nós que ele odeia a mentira. Assim, Ananias, que escolheu mentir para Deus, estava debaixo da condenação de Deus e morreu por causa disso. E a Bíblia diz que ele foi levado para ser enterrado pelas pessoas. Depois de um tempo, passou umas 3 horas mais ou menos, e a sua esposa, a Safira, ela também foi chamada para a presença dos apóstolos. E lá, Pedro, já sabendo de tudo, depois de que Ananias morreu, ele perguntou da Safira, Safira, esse é todo o dinheiro que vocês conseguiram com a venda dos campos? Aqui, ela estava tendo uma oportunidade de falar a verdade, mas ela escolheu continuar com a mentira. E ela disse, sim, isso é tudo que nós conseguimos com o dinheiro do campo. Pedro, ele respondeu para Safira,
da mesma forma que ele falou com Ananias. Que loucura, Safira! Isso que vocês estão fazendo. Você e seu marido combinaram de mentir juntos para Deus. E assim que Pedro terminou de falar, Safira também caiu morta na frente de todas aquelas pessoas e foi levada para ser enterrada junto com seu marido. E aqui, Deus está nos mostrando que ele odeia a mentira. Não foi Pedro que precisou levantar a mão. Pedro não fez nada. Ele não cortou a orelha de ninguém dessa vez. Não foi Pedro quem matou Ananias e Safira. Foi Deus quem o matou. Porque Deus sabe que a mentira atrapalha com a união da igreja. Ele quer que eu e você falemos sempre a verdade, independente do que aconteça. Porque a mentira, o pai da mentira, a Bíblia diz que é Satanás. Tudo que Satanás fala é mentira. O idioma dele é a mentira. Mas nós, como imitadores de Deus, filhos de Deus, temos que falar a verdade. Você precisa falar a verdade sempre. Deus quer que a gente sempre fale a verdade, porque Ele sabe que apesar de hoje em dia a gente não ver ninguém caindo morto quando mente, Deus ainda não tolera a mentira e nunca vai tolerar o pecado. Mesmo que a gente não veja ninguém caindo morto na hora que mente, Deus ele deixa claro que quando a gente mente, a gente pode perder um amigo que antes confiava na gente e agora não confia mais. A gente pode perder também o nosso nome. Já pensou você ser conhecido como alguém que mente? Um mentiroso, uma mentirosa? Isso é muito feio, isso é horrível. E pior, você pode desagradar a Deus com a sua mentira. E mesmo assim, hoje em dia muitas pessoas morrem porque mentem, escolhem mentir. Mas você, como uma criança esperta e inteligente, vai sempre falar a verdade. E Deus diz que é muito melhor você ser honesto do que ser mentiroso. Porque quando você mente, a condenação de Deus está sobre você. Mas quando você fala a verdade, as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. E aí, você quer ser abençoado por Deus? Com certeza. Por isso, fale a verdade. Aqui, a gente viu um casal que escolheu viver pela mentira e morreu mentindo e desagradando a Deus. Porém, na mesma Bíblia, nós vemos muitos exemplos de pessoas, homens e mulheres, que decidiram viver pela verdade. E um desses exemplos são os próprios apóstolos. Pedro, Tiago, João, Marcos. Eles foram homens que viveram pela verdade. Viviam tanto pela verdade que a Bíblia fala que eles todos os dias iam até o templo. E lá no templo, eles falavam para as pessoas sobre a verdade de Deus, sobre a Bíblia. Eles falavam sobre Jesus, quem Jesus era, o que Jesus fez e para quem Jesus fez o que fez, morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, ressuscitar dentre os mortos e agora nos dar a vida. Essa é a verdade que eles falavam todos os dias. E a Bíblia fala que a igreja começou a crescer. Mais e mais pessoas estavam vindo para Cristo. E você pensa, todo mundo ficou feliz com isso? Não. Infelizmente, um grupo de pessoas não gostou nada daquilo. Eles eram o sumo sacerdote e alguns mestres da lei, fariseus, saduceus. Esses homens não gostavam do que estava acontecendo, porque quanto mais pessoas iam para Cristo, menos pessoas queriam ouvir o que eles tinham a dizer. E eles ficavam com inveja dos discípulos, dos apóstolos, porque eles estavam perdendo a sua popularidade. E por causa dessa inveja, a Bíblia diz que subiu uma raiva dentro deles, que a ponto deles mandarem prender os apóstolos. Eles mandaram guardas que amarraram os apóstolos, levaram ele para as prisões e lá eles foram trancados por falar a verdade. Eles não tinham feito nada de errado, mas a Bíblia fala que mesmo assim, motivados pelo pecado, esses homens mandaram prender todos os apóstolos e eles foram presos. Já era final da noite, já estava anoitecendo, então eles decidiram que na manhã seguinte eles iam julgar os apóstolos. Por isso, eles foram, cada um para sua casa, o sumo sacerdote, os guardas. E ali, naquela prisão, a Bíblia diz que Deus não abandonou os apóstolos. Deus ainda estava com todos eles. E por isso, o próprio Deus enviou um anjo
um anjo que vinha salvar todos os apóstolos. E esse anjo, com o poder de Deus, abriu a cela da prisão, libertou cada um deles, fechou a prisão e ainda deu uma ordem para eles direto de Deus. Ele disse: vocês precisam voltar ao templo e continuar falando a verdade para as pessoas. E ali, de forma obediente, na mesma hora, os apóstolos foram, na manhã seguinte, voltaram para o templo e continuaram falando a verdade de Deus. O anjo já tinha partido. E na manhã seguinte, a Bíblia fala que o sumo sacerdote e algumas autoridades, elas se reuniram no Sinédrio. O Sinédrio é aquele grupo de homens que tomavam as decisões, que decidiam as leis, que julgavam as pessoas. E foi esse mesmo Sinédrio que julgou falsamente e condenou Jesus. Você lembra? Aqueles homens agora estavam reunidos para julgar os apóstolos de Jesus. E ali, eles mandaram chamar todo mundo que estava preso. Só que quando eles chegaram lá, uma surpresa! Estava vazio. Ninguém sabia o que tinha acontecido, porque foi Deus quem libertou os apóstolos. Quando eles voltaram para contar para o sumo sacerdote o que tinha acontecido, ele não acreditava naquilo. Como pode ser? Como alguém pode ter deixado eles escaparem? Onde eles estão? E ali, disseram para eles que eles tinham voltado para o templo para continuar falando sobre Jesus. Então, ele mandou que fossem trazidos até eles, lá no Sinédrio. Então, os apóstolos, novamente, foram presos e foram levados lá para o Sinédrio, na presença de todo aquele grupo de homens. E lá, o sumo sacerdote, que era uma autoridade religiosa em Israel, perguntou deles: nós demos ordens expressas para que vocês não falassem mais em nome de Jesus. Por que vocês continuam a desobedecer? E aqui, a Bíblia fala que, guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos responderam para ele bem assim. Lá em Atos 5:29, eles disseram: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós temos sempre que obedecer às nossas autoridades, não é verdade? Qualquer autoridade que Deus coloque na sua vida, você precisa obedecer. Você precisa obedecer seus pais, sua mãe, obedecer aos seus professores, aos diretores. Toda autoridade precisa ser obedecida. Só que, quando uma autoridade como essa diz para você fazer algo que Deus já disse para você não fazer, ou que não é certo, quem você tem que obedecer? A autoridade ou a Deus? Sempre escolha obedecer a Deus, que Deus está acima de qualquer autoridade. Por exemplo, lá na sua escola, quando o seu professor, o seu diretor diz para você que meninos, vocês podem ser meninas, ou meninas, você pode ser meninos, sendo que Deus já disse que homens são homens e mulheres são mulheres. Quem está certo? Deus está certo. Deus está acima de tudo isso e você precisa sempre escolher obedecer a Deus. Mesmo que uma autoridade como essa, como o sumo sacerdote, falou para eles pararem de falar de Jesus. Eles não podiam obedecer a ele, porque Deus já tinha dito que eles tinham que obedecer a Deus. Por isso, corajosamente, os apóstolos responderam para o sumo sacerdote que eles tinham que obedecer a Deus. E por isso, ali, os apóstolos causaram grande raiva dentro daqueles homens. Eles não aceitaram aquilo. Como eles podem querer desobedecer a nós? E a Bíblia diz que eles queriam matar os apóstolos. Mas um homem, ali no meio daquela reunião, chamado Gamaliel, se levantou e falou: deixe esses homens em paz. Se o que eles estão fazendo procede de natureza humana, isso vai logo acabar. Mas se o que eles estão fazendo está com Deus neles, isso vocês não podem parar, porque vocês se acharão lutando contra o Senhor, contra Deus. Gamaliel sabia de algo muito importante que eu e você precisamos saber, que nada, nem prisão, nem açoites, nem governos, nem autoridades, nada pode impedir o plano de Deus de acontecer. E aqui, nada iria impedir que os apóstolos obedecessem ao Senhor. E lá na sua escola, você, por falar a verdade,
por escolher não mentir, por escolher não colar, por escolher dizer, menino, que você nasceu um homem criado por Deus e que você, menina, nasceu uma mulher criada por Deus, você vai ser perseguido. As pessoas vão falar mal de você, vão fazer piada de você. Mas isso não é motivo para você ficar triste. Aqui, os apóstolos, depois que eles decidiram obedecer a Deus, a Bíblia fala que eles foram chicoteados. Eles prenderam eles, chicotearam eles e mandaram eles voltarem. Libertaram eles. Só que quando eles foram soltos, eles saíram de lá felizes. Felizes porque eles entenderam que eles tiveram o privilégio de sofrer pelo amor de Jesus, por causa de Jesus, pelo nome de Jesus. E eles saíram de lá felizes. E da mesma forma você, quando escolher obedecer a Deus, você pode se alegrar com isso, não importa o que aconteça, porque é muito melhor obedecer a Deus. E aqui, a Bíblia fala que depois que eles foram soltos, eles continuaram falando a verdade para as pessoas, continuaram pregando o Evangelho, pregando sobre Jesus. E um número cada vez maior de pessoas vinha para Jesus. E você lembra quantos apóstolos eram? A gente tinha 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, me lembrei um pouquinho. Quantas pessoas se converteram só na pregação de Pedro, lá no começo? 3.000 pessoas. Então, um grupo de 12 homens, tomando conta de tanta gente, eles tinham que se preocupar com o ensino, com o evangelho, cuidar das viúvas, cuidar dos doentes, dos necessitados, de quem está precisando de comida. E era tanta coisa que eu até cansei de falar. Mas Deus guiou eles e deu a eles uma ideia. Por isso os apóstolos decidiram que eles iriam escolher 7 homens, homens de caráter, homens honestos, homens que estavam preparados para ajudá-los na missão de distribuir os alimentos entre as pessoas. E um desses homens, a Bíblia nos fala, que era o Estevão. Estevão significa o coroado. E esse homem era um homem de muita fé, um homem honesto, cheio de graça e de poder de Deus, porque ele conhecia muito bem a Deus, conhecia as Escrituras, ele estudava muito. Se ele fosse um Nova Kids, eu tenho certeza que ele seria um Top Kids, que memoriza, que medita, que faz tudo com amor para Deus. E ele era tão inteligente, tão sábio, que os mestres da lei, a Bíblia diz que nenhum deles conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Eles tentavam conversar, debater com Estevão, mas nenhum deles era capaz de superar Estevão, porque ele conhecia muito bem as Escrituras, conhecia sobre Deus e sobre Jesus. Por isso, aquele grupo de homens, com raiva daquilo, com inveja daquilo, eles tramaram mentir para as pessoas e acusar Estevão de que ele estava tentando fazer com que as pessoas esquecessem de tudo que Moisés tinha dado para eles. O que eles não entendiam é que tudo que Moisés tinha dado para o povo de Israel levava para Jesus, apontava para Jesus. Só que eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram Jesus, para ficar com aquilo do passado, só com o que Moisés tinha dado. E eles começaram a mentir, espalharam a mentira de que Estevão queria acabar com tudo aquilo. Então, prenderam Estevão, levaram ele até o Sinédrio e lá começaram a acusá-lo. Mentiram sobre ele, estavam lá mentindo, acusando ele falsamente. E a Bíblia diz que lá no meio daqueles homens, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. E ele sabia que Deus estava com ele. Então aqueles homens começaram a acusá-lo. E o sumo sacerdote perguntou de Estevão bem assim: Estevão, são verdadeiras estas acusações? Com isso, Estevão respondeu. Diante de todos aqueles homens, ele disse: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. E aqui, Estevão começou a dar uma aula de história de tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Tudo desde Abraão até o templo de Salomão. Ele falou sobre Moisés, sobre José, sobre tudo o que tinha acontecido. E falou também que agora o Espírito Santo, Deus não habita mais em templos, mas ele habita no coração de cada pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele disse isso, aqueles homens se enfureceram. E mesmo assim, Estevão continuou falando. Ele disse: E vocês são iguais aos seus antepassados. É um povo rebelde, duro de coração. Me digam, quem dos seus antepassados não matou os profetas que falavam sobre a vinda do justo,
sobre Jesus. E agora vocês se tornaram traidores e assassinos, mataram o Messias. Quando aqueles homens ouviram isso, eles ficaram com muita raiva. Partiram para cima de Estevão, começaram a puxá-lo, a empurrá-lo, bater nele. E ali, naquele momento, Estevão levantou os olhos para cima e ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão viu com seus próprios olhos que ele não estava sozinho. E você, quando estiver na sua escola, em casa, falando a verdade de Deus, mesmo que você seja o único, você não está sozinho. Deus está com você. E aqui, Deus estava com Estevão também. E as pessoas partiram para cima dele. A Bíblia diz que eles tapavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão queria dizer. Rangiam os dentes de raiva. E ali, eles decidiram arrastar Estevão para fora da cidade. Levaram ele para a entrada de Jerusalém. E ali, um grupo de pessoas começou a se reunir. Pessoas que estavam lá porque eles queriam matar Estevão. E um desses homens, a Bíblia diz que era um jovem chamado Saulo. Um jovem que você vai ouvir muito falar sobre ele. Ele estava lá, dando consentimento, aprovando o que eles iam fazer com Estevão. Porque ali naquele momento, as pessoas começaram a apedrejar Estevão. Eles começaram a jogar pedras nele. E ali naquele momento, Estevão, ele orava. Ele orava ao Senhor dizendo: Pai, a Ti entrego o meu espírito. E enquanto ele recebia pedradas no corpo, na cabeça, a Bíblia diz que ele caiu de joelhos e ainda assim ele orou. Orou dizendo: Pai, perdoa o que esses homens fazem, eles não sabem o que fazem. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ele adormeceu. Ou seja, ali, naquele momento, Estevão morreu. Ele morreu, mas ele morreu falando a verdade. Ele morreu como um homem que agradou a Deus até o último segundo de vida. E aqui, nossa história, tudo isso que aconteceu, a morte de Estevão, deu início a uma grande perseguição. Muitas pessoas foram perseguidas, sofreram tortura, foram mortas por causa de Jesus. Mas a igreja de Deus continuou crescendo, e chegou até mim e chegou até você nos dias de hoje. Porque Deus mostrou que tudo isso aqui não era capaz e nunca vai ser capaz de parar os planos de Deus. A gente viu um casal que viveu pela mentira e morreu por causa disso, desagradando a Deus. Mas a Bíblia nos mostrou o exemplo que nós precisamos seguir de homens e mulheres que viveram pela verdade, que falam a verdade e que entendem que nada, nem prisão, nem sofrimento, nem tristeza, nem governos, nem autoridades, nem doenças, nada pode impedir o plano de Deus de acontecer. E da mesma forma, você aí, você precisa entender que você precisa sempre falar a verdade e confiar que os planos de Deus vão acontecer, independente do que aconteça. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E até semana que vem, aqui na nossa História Bíblica.